E a gente vai continuar falando de educação e de um direito de toda criança, aprender a ler e escrever. O governo do estado lança hoje um programa para ajudar nesse processo de alfabetização aqui em Pernambuco. A ideia é que os meninos e meninas aprendam a ler e escrever até o 2º ano do ensino fundamental. E para conversar com a gente sobre esse programa, a gente está recebendo aqui no estúdio o secretário de Educação do Estado, Fred Amâncio. Secretário, bom dia. Bom dia, Pedro. Bem-vindo, obrigado pela presença, pode sentar. Secretário, a gente sabe que essa educação básica, né, esses anos iniciais, ensino fundamental, são de responsabilidade dos municípios. Por que o Estado resolveu, neste momento, intervir nessa situação? O Estado de Pernambuco, Pedro, há pouco mais de 10 anos atrás, iniciou um importante ciclo de transformações na educação do Estado. Tínhamos um dos piores indicadores do Brasil na área de educação e avançamos muito. Então, hoje, nós temos os melhores resultados do Brasil no ensino médio para a rede pública e viramos até uma grande referência para o Brasil. Sim. Com escolas em tempo integral, programas como Ganhe o Mundo fizeram essa grande transformação na rede estadual. E era necessário agora iniciar um novo ciclo de transformações. Então, o governador Paulo Câmara nos demandou a gente pensar em projetos que pudessem fazer essa grande transformação. E o ensino fundamental era o nosso principal foco nesse momento. E aí, a base desse ensino fundamental é o que nós chamamos do ciclo de alfabetização, que envolve o 1º e 2º ano do ensino fundamental e também um trabalho importante que deve ser desenvolvido na pré-escola. E esse é o objeto principal desse novo programa, que é o Programa Criança Alfabetizada, na parceria do Governo do Estado, com todos os municípios do Estado de Pernambuco, voltado para a alfabetização de todas as nossas crianças até os 7 anos de idade. É um programa que vai ser lançado daqui a pouco, às 9 da manhã. Só para esclarecer a você que está em casa, que muitas vezes houve essa mudança na nomenclatura e muita gente fica com dúvida quando fala 1º ano, 2º ano. O 1º ano é que a gente estava acostumado a ouvir como alfabetização. Isso. E o 2º ano, a 1ª série. Exatamente. Como é que vai funcionar, então, esse projeto que o governo hoje está lançando? Na realidade, ele tem 6 grandes eixos estratégicos, né? Um conjunto grande de atividades que vão ser desenvolvidas sempre em parceria com o município. Ele tem um trabalho de fortalecimento da gestão, então nós vamos estar trabalhando com uma equipe dedicada tanto na rede estadual, na própria Secretaria Estadual da Educação, quanto em todos os municípios, né? Mais de 500 profissionais dedicados exclusivamente a este programa. Nós temos até uma arte sobre isso. Gestores, formadores dos professores, porque a participação dos professores é muito importante no processo. Isso nessa formação que o senhor fala. Isso aí, o segundo eixo é exatamente a questão da formação dos gestores e professores. O objetivo é trabalhar, Pedro, com todos os municípios. Então, estamos falando de 3.800 escolas e gestores dessas escolas, certo, e ainda mais de 19 mil professores das redes municipais que estão diretamente ligados com o ciclo de alfabetização. Então, no caso, o Estado vai trabalhar na formação desses professores. Isso, de duas formas, não apenas realizando as formações com os professores, mas criando, inclusive, a figura dos formadores, que vão estar trabalhando sempre os professores. Inclusive, certo, eles vão receber bolsas do governo do Estado para trabalharem como formadores e como coordenadores do projeto. Desenvolvemos um material complementar, um material que vai ajudar o trabalho dos professores e os estudantes nesse momento, um material novo que foi desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos e Educação e Linguagem da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ser distribuído para todas as escolas municipais que estiverem participando conosco. É desse projeto, porque esse é o nosso grande objetivo, né? Além disso, um trabalho de avaliação, de acompanhamento e de monitoramento, ficar muito próximo das escolas é muito importante, espalhadas por todo o estado, que são escolas municipais distribuídas nos nossos 184 municípios, né? Um trabalho de incentivo para as escolas. Então, o governo do estado vai estar todos os anos, né, distribuindo, né, um conjunto, né, uma premiação no total dá mais de 6 milhões de reais entre prêmios e incentivos para as melhores escolas, mais as 50 melhores escolas municipais do estado, que têm bons resultados de alfabetização, e também até, inclusive, um apoio, né, para as escolas que têm, inclusive, os menores resultados, para que elas possam avançar. O olhar é para as melhores, mas também para incentivar que todas possam subir. E, por fim, o engajamento dos municípios. A participação dos prefeitos é muito importante. O senhor falou aí em 6 milhões, secretário. Até para a gente deixar claro, esse dinheiro vem de onde? E só para que não fique dúvida, vai tirar dinheiro que seria investido nas escolas do ensino médio para passar para os municípios? Na realidade, o valor total de investimentos, né, nesse ciclo de gestão do atual governo de 4 anos será um total de 50 milhões de reais. 6 milhões são só para as premiações das escolas, porque nós estamos investindo na formação
das equipes, no material didático, nas avaliações, né? Teremos avaliação, inclusive, de fluência. Pela primeira vez no estado de Pernambuco, né? Você tem verificar como é que está a leitura dos estudantes para que eles possam ser aprimorados. Então, esse conjunto de incentivos faz parte do planejamento do governo do estado para esses 4 anos. Então, nós iremos manter todas as nossas linhas e o nosso trabalho no ensino médio e nas escolas da rede estadual. E, efetivamente, o governo do estado separou um orçamento especial para esse novo programa. Esse ciclo é muito importante. Não estamos apenas falando sobre o que vai acontecer na educação nos próximos anos. Estamos falando do que pode acontecer nas próximas décadas, de uma transformação na educação do estado de Pernambuco. O que foi percebido na educação básica para que o estado tomasse a iniciativa de criar esse projeto? Como eu disse, a rede estadual, o nosso ensino médio hoje tem os melhores resultados do Brasil. Menor taxa de abandono escolar, maior taxa de aprovação, melhores resultados no IDEB, que é o principal indicador do país. Então, os resultados são muito positivos. Porém, o ensino fundamental, onde a maior parte das escolas estão nas redes municipais, né, ele não tem resultados tão positivos assim. Então, era muito importante a gente poder avançar. Só para citar um exemplo, falando de alfabetização, a última avaliação nacional da alfabetização, que nós chamamos de ANA, que foi realizada em 2016, foi realizada com estudantes de 8 anos. Agora nós queremos alfabetizar até os 7 anos. Mas em 2016, a avaliação foi feita com estudantes com 8 anos de idade. Só 29% dos estudantes, das crianças em Pernambuco, tinham nível adequado de leitura e só 48% de escrita. Então, são números muito baixos. Tem estados que já têm números bem melhores que esse. Mas nós sabemos que era muito importante, e essa foi a decisão do governador Paulo Câmara, da gente fazer essa parceria com os municípios para trabalhar junto com eles na melhoria desses indicadores. Como você está falando dessa parceria com os municípios, vai ser destinado algum dinheiro para os municípios e como é que o Estado vai cobrar para que esse gestor público do município utilize de fato esse dinheiro para melhorar o processo de alfabetização? Todo esse investimento ele é direcionado, não vai ser repassado para os municípios, mas vai ser todo aplicado no trabalho com os municípios. Inclusive, como eu te disse, os coordenadores, os formadores das redes municipais receberão bolsas do governo do estado, mas será diretamente pago pelo governo do estado. Mas um ponto extremamente importante do projeto é o engajamento do trabalho do município, o engajamento dos prefeitos, para que a educação se torne efetivamente uma política de governo e de estado, principalmente. E aí, um ponto importante do projeto diz respeito à alteração da distribuição de recursos para os municípios a partir do ICMS. Uma parte de tudo que é arrecadado do ICMS, que é o principal imposto arrecadado pelo Estado, uma parte, 25%, vai para os municípios. E desta parte, uma parcela, que são 750 milhões, é distribuído com base em indicadores socioambientais. Nesse momento, o governo do Estado está tomando uma decisão muito importante. Hoje são 11 indicadores diferentes que são verificados. Será concentrado, principalmente em educação. Estamos falando de um montante de 540 milhões que vão ser distribuídos com base nos indicadores de educação. Então, é para incentivar todos os municípios a investirem em educação. Então, essa distribuição, para quem tiver melhores resultados ou evoluir mais, vai ser impactada diretamente pelos bons resultados em educação. O senhor falou aí desses 6 pilares do projeto, que é o fortalecimento da gestão, formação de gestores e professores, material complementar, avaliação dos estudantes, incentivo às escolas e engajamento dos municípios. O projeto vai ser lançado daqui a pouco, às 9 da manhã, e ele vai começar por que etapa? Na realidade, nós já temos o planejamento que nós chamamos do primeiro ciclo, que começa hoje e vai até junho do próximo ano. E depois iniciamos um segundo ciclo, um terceiro ciclo e tudo mais. Então, começamos já de imediato, já a partir da próxima semana, já estaremos rodando todo o estado, agora conversando com as redes municipais, com todos os municípios e com as escolas, explicando com detalhes o projeto. Na sequência, faremos a seleção das equipes que vão trabalhar no projeto já em julho. A avaliação de fluência já vai ser a primeira vez aplicada no estado, já em agosto. Começaremos já as formações em setembro e elas vão seguir todo o trabalho de acompanhamento. Em junho do ano que vem, teremos uma cerimônia muito bonita que está planejada, já que chama-se o Prêmio Escola Destaque, onde a gente vai fazer a premiação das escolas e divulgar os resultados de todos os municípios. Aqueles que avançaram, aqueles que ainda precisam investir mais em educação para poder avançar, e depois iniciaremos um outro ciclo e agora passa a ser um trabalho permanente. Novamente, não é apenas um projeto do governo do estado, é muito mais do que isso. É um projeto de toda a sociedade, para que a gente possa efetivamente transformar, dar mais um salto de transformação na educação do estado de Pernambuco, agora envolvendo também
todos os municípios. Secretário, eu também não posso deixar de perguntar para o senhor, porque o senhor falou aí sobre esse dinheiro que está separado para esse projeto, sobre o recurso que já tem para manter aí as escolas de ensino e do ensino médio, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor sobre a questão salarial dos professores, porque eles reclamam que, inclusive, até agora não foi reajustado o piso salarial, que desde janeiro desse ano, em 4,17%. Por que também não pegar parte desse dinheiro para reajustar esse salário dos professores? Na realidade, a gente sempre tem que lembrar que o governo do estado ele não tem apenas a responsabilidade com relação às suas escolas, né? Nós temos que ter sempre um olhar para todos os pernambucanos. As crianças e jovens não são crianças e jovens do estado e do município, são crianças e jovens pernambucanos. Sim. Daí a importância para ter um olhar para esse lado também. Um outro processo que corre em paralelo, como acontece todos os anos no primeiro semestre, é o nosso processo de negociação salarial com os professores. O governo do estado de Pernambuco sempre fez o cumprimento do piso salarial. Inclusive, foi o primeiro estado do Brasil a cumprir, né, o valor mínimo estabelecido, e já desde 2009. Isso não vai ser diferente nesse ano de 2019. O que nós estamos em negociação com a categoria, estamos tendo reuniões com a categoria, com o sindicato, fazendo todo o processo de negociação, é com relação ao reajuste salarial. Então, isso deve ocorrer ainda a discussão ao longo desse primeiro semestre e aí vai depender do processo de negociação. E o senhor acha que deve resolver isso até o fim desse primeiro semestre? A expectativa é que a gente possa estar discutindo, vai depender do andamento das reuniões, mas sempre aconteceu isso ao longo de todos os anos, então a gente tem sempre conseguido chegar, né, num acordo com a categoria. Eu fiz questão de perguntar ao senhor sobre isso, porque a gente sabe que assim, o segredo de qualquer projeto como esse que está sendo lançado também, a gente sabe que depende dos alunos, mas também depende do professor, sem porque dúvida. É ele que está em sala de aula, ele que está ministrando, ele que está até colocando em prática várias ideias, sim, da gestão. Por isso que é importante a gente falar de educação, cuidar dos alunos, mas também cuidar também dessa questão dos professores. Eu queria, então, agradecer a sua presença aqui, dar boa sorte aí para esse projeto, bom trabalho para toda a equipe. E a gente vai continuar acompanhando e mostrando aqui esse sucesso aí nas escolas, tanto municipais, nas escolas estaduais, mas como o senhor falou, é o sucesso das crianças pernambucanas. É isso. Muito obrigado. Obrigado também, secretário. Bom dia para o senhor e bom trabalho.